quiere la base de la ya después ya me dijo. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Eu tô com uma semana mais tranquila e eu quero trazer vocês comigo para as minhas tarefas do dia a dia. Eu acabei de entrar numa nova fase do curso que agora a gente vai começar a ter aula de gestão de restaurante, o que é muito legal. Tenho muito interesse em algum dia, quem sabe, abrir um negócio. Vamos ver o que o destino nos reserva. Então, vou ter essa aula, depois eu quero ir para academia. E mais pro final da tarde eu tenho que buscar um documento de identidade que eu mandei fazer, que é obrigatório. Como o meu visto é de mais de um ano, então eu tenho que ter esse documento que meio que substitui o meu passaporte. Ele acaba se tornando meu documento de identidade oficialmente legal depois do passaporte aqui. Só que antes eu quero me organizar aqui, assistir algumas coisas, ver a aula, ir pra academia, enfim, ter um dia normal e a semana vai seguindo mais tranquila, já tenho meio que tudo planejado, quero levar vocês comigo. E eu também pedi pra vocês fazerem perguntas pra mim pelo Instagram, então eu vou responder todas. Eu tô feliz porque eu tive bastante pergunta, então a gente vai ter um vlog bem legal, uma semaninha tranquila e perguntas respondidas, o que é mais importante. Vou usar, assim eu não gasto a bateria. E o microfone aqui, esse aqui é o microfone 1, tá conectado na Action 6, e o microfone 2. Bom, a aula acabou, agora eu vou me arrumar para ir para academia e depois eu tenho algumas outras coisas para fazer, como arrumar um pouquinho o apartamento e eu tenho que buscar um documento de identidade de estrangeiro do outro lado da cidade, então vai ser uma caminhadinha legal, são mais ou menos 16 estações de metrô, mas tá tudo certo, agora eu vou pegar minhas coisas, vou para academia e, bom, daqui a pouco a gente se fala. O inverno começou a dar as caras aqui, esfriou bem, assim, teve uma mudança muito abrupta de temperatura. O frio aqui é longe de ser pior que o calor que faz aqui, geralmente, mas ainda assim é bem frio. Eu não estava preparado para esse choque, assim, eu sabia que o frio daqui é diferente do frio de São Paulo, obviamente, mas eu não estava esperando. Tanto é que eu tive que comprar uma roupa de frio para ficar uns dias assim um pouco mais quente até chegarem as minhas roupas do Brasil, que eu acho que elas chegam na semana que vem, mas deu uma amenizada assim, tá um pouco melhor agora. E o duro também é que meu apartamento não tem calefação, tem um ar-condicionado que eu ligo e coloco vento quente. Assim, não resolve, mas ajuda. Mas tá tranquilo, eu tô me virando bem até, eu gosto bastante do frio, mais do que calor, então tô me agasalhando, não tô ficando também muito exposto. Enfim, aproveitar, porque quando chegar o calor, ele vai ser bem forte também. Até porque eu cheguei aqui no finalzinho do verão e já sofri um pouco com o calor. Então não quero nem ver quando eu estiver aqui no auge do verão. Então vou aproveitar o frio o máximo que eu puder.
voltando para casa porque eu esqueci o documento principal que eu tinha que apresentar para recolher o documento que eu tenho que tirar. E não vai dar tempo de ir para casa, pegar e voltar porque é muito longe. Então vou ter que tentar amanhã, que é o último dia possível. Então, paciência. Pelo menos eu vou conseguir adiantar algumas outras coisas que eu tenho para fazer. E amanhã eu me programo melhor para sair de casa um pouco antes. E aí já resolvo esse problema. Em todo caso, eu vou aproveitar para passar num café que eu gosto, pedir um cafezinho e voltar para casa. E já aí foco nas coisas e termino o dia um pouco mais tranquilo, pelo menos. Queria aproveitar que eu acordei um pouquinho mais cedo hoje para ir correr, porque faz tempo que eu não corro. Tá muito frio ultimamente, eu tô com muita preguiça de levantar cedo. Mas eu vou aproveitar que eu acordei um pouco motivado, vou me arrumar e vou sair pra correr. E eu tô sem nenhuma meta, assim, de correr 5, 8, 10. Eu quero correr o tanto que aguentar, só pra voltar, porque faz umas 2 semanas mais ou menos que eu não corro. Então, vou recuperar o pace. E aí pelo menos eu vou ter esse item riscado na minha lista de coisas pra fazer. Eu tava com muita saudade de correr. É uma das poucas coisas, até mais do que a academia, que consegue me fazer focar 100% naquilo que eu tô fazendo naquele exato momento, sabe? Não pensar em nada mais. Eu coloco música pra ouvir e é a melhor coisa do mundo, sabe? Eu queria muito me programar pra tentar correr a meia maratona de Madrid, que vai ser no final de março. Então tem mais ou menos 3 meses. Só que eu não sei, eu preciso treinar e eu não tenho tido muito tempo. São 26 quilômetros. E eu nunca corri mais do que 10, então vai ser uma tarefa muito difícil, vai ter que ser um treino muito regrado, eu vou ter que me preparar muito bem se eu quiser fazer isso. E eu tenho pouco tempo para decidir, porque as inscrições vão acabar logo. Mas eu tenho muita vontade, eu não sei se vai dar certo, mas pelo menos eu vou tentar. Então, essa rotina de treino, por mais pouco que eu corra, ainda ajuda a manter o ritmo um pouco. Eu só preciso intensificar isso e planejar uma estratégia de treino bonitinho para também não me perder. Correr com essa vista é muito fácil, né? Então não tem problema nenhum em tentar correr pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Eu descobri uma pessoa aqui em Barcelona que faz pão francês. E óbvio que eu comprei um saco de pão francês. Ele vende congelado, então eu pego um, como não como sou uma pessoa só, né? Vem 6 num saco. Eu tiro um, coloco no forno com um copo de água numa forno, só para ele esquentar e o vapor dar uma recuperada nele. E tá perfeito. Esse aqui pra mim é o café da manhã perfeito. Ovinho mexido, pãozinho francês, passei um cream cheese e acabou. Não tem mais erro. Um suquinho de laranja natural. Bom, faz alguns vídeos que eu falei pra vocês que eu queria dar uma geral na casa, que eu queria decorar um pouco, deixar um pouco mais com a minha cara. Eu falei que eu queria comprar uma arara, eu comprei uma arara, tô super feliz com ela. E agora eu queria mexer nessa parede, fazer uma coisa que eu já tinha começado a fazer no Brasil, mas que eu não consegui evoluir tanto, que é fazer a minha parede de menus de restaurante. E pra quem não sabe dessa história, eu tenho uma coleção de menus de restaurante e eu comecei a montar ela no meu escritório lá no Brasil. Só que aí a gente se mudou e tudo mais, agora eu tô aqui e eu quero transformar essa parede na minha parede de menu. Então, igual uma criança feliz, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui. Eu tenho muito orgulho dessa minha coleção, eu quero muito aumentar ela, mas com o que eu tenho aqui eu já tô muito feliz. Cara, eu acho que é legal começar por um que, sem querer, foi o primeiro menu da minha coleção, sem eu pensar que queria fazer uma coleção algum dia. Essa daqui é uma pizzaria de Chicago, quando eu fui pela primeira vez. Eu trouxe de recordação de viagem, e isso já tem uns 11 anos, pra mais se bobear. Eu levei pra casa porque eu achei legal, uma recordação, gostei muito da pizza, foi a primeira vez que eu comi uma deep dish, que é uma pizza super tradicional de Chicago, e eu trouxe pra casa, e tava lá. Aí um pouco antes da viagem eu achei guardado, e aí eu juntei. Então basicamente é o primeiro item da minha coleção
que começou há 11 anos atrás, sem eu nem pensar em trabalhar com cozinha. Esse outro aqui é de um restaurante que fica em Amsterdã que chama Jill. Uns amigos meus foram pra lá e trouxeram pra mim de recordação, que eu gosto muito também de receber menu de presente, mesmo não tendo ido no restaurante, eu gosto muito desse tipo de presente, então eu aceito aí menus de restaurante. Bom, o próximo que a gente tem aqui é o da Casa do Porco, dispensa comentários, é um dos melhores restaurantes do Brasil e do mundo. É incrível, é lindo, é lindo, é lindo, é cheio de ilustração. Quero colocar o quanto antes na parede. Eu só ainda não sei se eu vou deixar com a capa do menu ou se eu vou deixar essa ilustração aqui, que não dá para saber muito bem da onde que é, mas eu penso muito. Ou pode ser até assim, ó. Mas enfim, ainda tô pensando em como que eu vou fazer, porque eu preciso pensar na moldura que eu vou colocar, né? Bom, esse daqui, sem igual. Melhor hamburgueria de São Paulo pra mim, Zedeli. É um dos meus lugares preferidos, eu sempre ia lá comer. Infelizmente, não deu tempo de eu conhecer o restaurante. Mas assim, a hamburgueria pra mim é uma das melhores. Eu tenho um sentimento muito, muito forte por essa hamburgueria. Foi uma das primeiras que eu conheci de São Paulo, mas de sabor eles não ficam atrás, eles são incríveis. Pra mim é uma das melhores de todas, assim. Esse outro aqui é da Mama Vanzetto, é um restaurante da Renata Vanzetto, que fica ali no Jardins de São Paulo. Esse aqui foi a primeira vez que eu fui, acho que eu só fui uma vez, mas gostei muito, comi uma lasanha de berinjela e me apaixonei, é muito bom, muito gostoso mesmo. Esse aqui é o Sororoca, pra mim é um dos melhores bares, assim, restaurantes de peixe de São Paulo. Acho que só fica atrás do Cais e da Churrascada do Mar, que pra mim são tipo os dois melhores, assim, de longe. Mas o Sororoca é muito gostoso, tem um ambiente muito legal, o vinho de lá é maravilhoso. Então se você mora em São Paulo e ainda não conhece o Sororoca, não sei o que você tá fazendo aí. Bom, esse aqui, sem igual, é o Cora. Esse aqui tava na minha parede lá em São Paulo e eu gosto muito, 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 assim. Eu fui uma vez num date com a Paloma e me apaixonei pela comida, era muito gostoso. Eu acho que ele foi um dos primeiros também que eu comecei a juntar pra coleção. Aí eu pedi pro pessoal, eles me deram, foi super legal, assim. Pepino é um restaurante italiano de São Paulo. Ele não tem uma alta gastronomia e tudo mais, mas é um valor afetivo que eu tenho porque a minha família sempre fez macarronada, sempre fez lasanha, sempre fez massa. E esse restaurante se aproxima muito do sabor, assim. Quando eu comi lá pela primeira vez, eu senti uma lembrança muito forte da minha família reunida comendo o macarrão do meu avô. Aqui a gente tem duas bolachas do Tantan, dispensa comentários, é um dos melhores lugares de São Paulo pra mim. Eu acho que ele tá entre os 50 melhores bares do Brasil ou do mundo, alguma coisa assim. Mas a comida é espetacular. Quando eu fui, eu sentei no balcão, sabe? E ficar vendo o pessoal cozinhar e conversando com os chefes ali é muito legal. É a minha experiência preferida e é o melhor lugar pra mim em um restaurante, no balcão. Pô, Broca, melhor bar pra ir com um amigo em São Paulo, que você belisca um pouco de cada, a comida é muito gostosa, a bebida é muito gostosa, o ambiente te faz querer ficar lá o dia inteiro. Aqui eu tenho uma bolacha e um guardanapo do Trópico, que é um restaurante que fica lá no centro de São Paulo, do lado do Tóquio. Então, assim, programinha, vai lá, janta legal no Trópico e sobe pro Tóquio pra ir no karaokê, pra dançar, enfim, o que vocês mais gostarem. Bom, esse daqui não tem nem o que falar, tem um valor sentimental muito grande. É a Viva Bakery, que é onde eu trabalhei em Americana, só que antes de trabalhar lá, eu era cliente e era fã. E uma vez eu fui lá e vi que tinha esse postal e pedi pra eles e, enfim, é uma recordação muito grande. Piu é um restaurante que eu gosto muito também. Esse é o menu do Dia dos Namorados de 2023, talvez, que eu fiz a reserva lá para ir com a Paloma e a gente tem o menu. Tanto para relembrar esse dia como, enfim, para ter o menu de um restaurante que a gente gosta. Aqui tem mais um da Viva, que é de um dia que a Viva e a Carboreto fizeram uma collab. A Carboreto é uma pizzaria que fica no interior de São Paulo, em Limeira. E assim, é uma das melhores pizzarias do Brasil, tá? E eles tiveram a melhor pizza, eu acho que se eu não me engano, eles têm a melhor pizza do Brasil e a segunda melhor pizza do Brasil eleita. Não sei se foi esse ano ou ano passado, mas assim, eles são maravilhosos. A Fabi e o Rafa são
pessoas incríveis e merecem todo o sucesso, assim. Bom, eu tenho o guardanapo da Brasserie Vitória, que é um árabe de São Paulo, que é o meu árabe preferido de São Paulo. Eu não peguei o menu porque é uma pasta muito grande, cheia de opção, assim. É um restaurante que tem muita coisa pra comer. Bom, tem aqui a bolacha do bar mais triste da cidade, que é um bar que fica em Lisboa, quando a gente foi pra lá. Eu também não tinha na cabeça a ideia de começar minha coleção de menu e tal, só que eu achei super legal a bolacha e o nome do bar. E aí eu peguei também pra somar na coleção. Bom, esse aqui dispensa comentário, é o menu do casamento do meu primo. Então é uma pessoa extremamente especial pra mim e eu peguei o menu pra moldurar. Também preciso colocar na parede que não tava no meu escritório. Esse aqui é o restaurante Lume, ele fica em Campinas. Esse aqui é o menu de bebida, porque eles não podiam dar o menu de comida, porque eles tinham acabado de trocar e tinha poucas unidades. E quando a gente foi, eu fiquei encantado, assim, tipo, o atendimento, a comida, os ingredientes, sabe? Tudo foi muito perfeito. Os dois mais especiais, assim, acho que eu vou começar pelo Izakaya Matsu, que é o meu izakaya preferido de São Paulo. Eu gostava demais. A comida de lá é espetacular e vale a pena, assim, a comida e não é tão caro, assim, em relação a São Paulo, né, que tudo tá caro. Esse daqui eu ganhei de um casal de amigos que foi pro Peru e eles foram fazer uma refeição no Central, que é um dos melhores restaurantes do mundo, e eles trouxeram pra mim. E isso daqui, na verdade, é um livro contando a história dos ingredientes que eles usam no restaurante, e eles conseguiram a assinatura de todo mundo que estava trabalhando lá. Ele mostra onde que você consegue os ingredientes, qual o nome do ingrediente. Então, por exemplo, esse ingrediente aqui, ele tá a 1.600 metros de altura. Aí você vem para outro aqui, tá a 0, tá no nível do mar. E aí você vê, é uma alga. Cara, é incrível, é impecável. O cuidado disso daqui merece estar reconhecido como um dos melhores lugares do mundo para se comer, sabe? Finalmente, estou muito feliz que eu consegui meu documento. Não tem mais estresse. Bom, vai ter muito estresse com burocracia, mas pelo menos a maior parte já está resolvida. Eu consigo ficar mais tranquilo agora e fazer minhas coisas em paz. Como eu falei, esse documento não necessariamente substitui o passaporte, mas é ele que eu vou usar a partir de agora para me identificar aqui com uma tranquilidade maior. Nossa, tô muito, muito aliviado. Eu odeio burocracia, então toda vez que eu me livro de uma, eu ganho alguns pontos de vida. Ah, sí, sí. Ahora tienes que quitar la piel gris. Sí, mira. Bom, eu tenho comentado com vocês que eu valorizo muito ter uma rotina um pouco mais ordenada,
Não necessariamente muito quadrada e eu sabendo tudo que vai acontecer. Mas eu sinto que eu preciso ter pelo menos uma visibilidade do que eu tenho pra fazer. E eu tô me adaptando, né? A vinda pra cá e tudo mais. Mas às vezes eu deixo muita coisa acumulada e aí eu preciso dar uma geral. Até porque minha semana foi muito corrida. Então eu tive que fazer tudo no pouco tempo livre que eu tive. E agora que eu tô um pouco mais tranquilo, chegando no final da semana, eu consigo me organizar um pouquinho mais. Consigo ficar um pouco mais tranquilo. E eu tenho tentado ter também alguns rituais de final de dia, sabe? Ficar um pouco longe do celular. Eu ainda não consigo tanto porque eu ainda tenho que conversar bastante com a Paloma antes de dormir e tudo mais. Tem a questão do fuso horário. Então tem algumas dificuldades em relação a eu conseguir me desligar por completo e ficar longe do celular. Que tem sido um mal muito grande pra mim, assim, eu tenho ficado muito. Até porque eu fico bastante tempo sozinho, então eu acabo querendo ou não recorrendo ao celular, assim. Eu tô com um livro pra ler que eu ainda não consegui pegar, mas não é porque eu não tive tempo, eu até tive, mas é a falta de organização mesmo minha. E eu quero conseguir me organizar um pouco melhor agora nos próximos dias. Também tá chegando o final do ano, férias, eu vou conseguir ficar uns dias sem ficar pensando no curso o tempo todo e também deixar a casa um pouquinho mais organizada. Well, I am still your mother. Doesn't mean you know what you're doing. Your plan? It looks like Robin sent up the bat signal. Eu não substituí o Kevin, esse daqui é o Joca, é o cachorro do Igor e da Carol. Eles estão no Brasil e aí eu tô com ele esses dias. O Oliver e a Vanessa, que são os meus vizinhos, que eu até comentei deles em outro vídeo, estão cuidando mais tempo dele, porque eles ficam mais em casa durante a semana, eu fico mais em casa durante o final de semana. E aí a gente tá fazendo uma guarda compartilhada e agora o Joca tá com o tio Rafa nesse final de semana. Né, Joquinha? Ele é muito sossegado, a gente vai passear, ele anda devagarzinho, vai no tempo dele, cheira tudo, vai fazer o xixizinho dele, fica de boa, volta pra casa, deita e dorme. E aqui também o coitado tá sofrendo, porque eu tô fazendo ele subir 5 lances de escada na marra, porque o Igor e a Carol moram no primeiro andar. E eles falam que depois que o Joca sobe um andar, ele já pede colo, já fica fazendo graça. E aqui o tio é legal, mas fica cobrando, né, cara? Mas enfim, mudando um pouco de assunto, eu pedi pra vocês me fazerem perguntas no Instagram e agora eu vou responder. Essa semana foi bem corrida, mas eu fiquei feliz de poder ter conseguido gravar pelo menos algumas partes dela pra compartilhar com vocês. E agora o final de semana vai ser um pouco mais tranquilo, tem algumas coisas pra fazer, mas não é nada muito especial, assim. Tô feliz de ter tido uma semana legal, mesmo que corrida. Agora o final de semana pra descansar, relaxar. Final de ano tá chegando, tô muito animado, tô muito feliz com o que vem por aí. Mas enfim, é isso. Agora vou levar vocês pra responder as perguntas. Bom, então finalmente, como prometido, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram. Então vamos começar. Olha, sim, eu tenho alguns lugares que eu gosto muito. Ainda não sei se eu posso dizer que é, tipo, o meu preferido ou meus preferidos, mas eu gosto muito, assim. Tem um bairro que eu gosto mais aqui, que é o Clout, que é um bairro um pouco mais residencial. Agora, de restaurante, cara, eu gosto muito da Parking Pizza. É um lugar que eu fui também, acho que no meu primeiro ou segundo dia, quando eu cheguei aqui, e cara, me apaixonei, assim, realmente a pizza muito gostosa. Tem outros lugares que eu gosto muito e que eu até posso fazer um vídeo sobre meus lugares preferidos de Barcelona, mas assim, ainda não sei se eu tenho algum lugar que eu bato o martelo falando esse é o melhor de todos, sabe?
O que eu mais gosto daqui é o sentimento de segurança, a facilidade de transporte público. Eu gostava muito do transporte público de São Paulo, só que, para uma cidade do tamanho de São Paulo poderia ser um pouco melhor, poderia ser um pouco maior a malha de metrô, enfim, mas eu gosto muito da facilidade que a gente tem de um ponto para o outro aqui na cidade. O custo de vida, por mais que seja caro, ainda assim vale muito a pena. A cidade toda é muito bem planejada. Eu sempre falo o quanto que eu gosto de caminhar por aqui, porque é muito fácil, a cidade é plana e ela é pró-pedestre, então eu me sinto muito bem aqui andando e caminhando por aqui. E o que eu menos gosto é talvez, difícil essa, mas eu acho que a distância de casa, e num momento assim, eu tô longe da família, longe das minhas raízes. Mas não sei, eu acho que algumas dificuldades de processos burocráticos também, mas eu acho que não é um luxo de Barcelona, e sim da Espanha como um todo. Cara, foi uma experiência muito legal, eu gostei muito de saber como é que funciona um restaurante estrelado, e trabalhar mais de uma vez ali foi, assim, muito foda. Eu gostei muito de conhecer os bastidores, e é um lugar extremamente gigantesco, assim, sabe? Obviamente, tem restaurantes e restaurantes, alguns que a cozinha é pequena, alguns que a cozinha é gigantesca, nesse caso a cozinha é muito grande, mas a experiência foi incrível, de verdade, assim, eu me senti meio que em casa, sabe? Mesmo nunca tendo pisado lá e não sabendo como é que funciona o ritmo, porque lá a galera tem muito bem definido o que cada um tem que fazer, e quando chega um aluno do meu curso, por exemplo, que fica lá há pouco tempo, é difícil fazer alguma coisa certa porque já tá tudo muito bem sincronizado. Mas eu consegui me encaixar bem lá, acho que também depende muito da pessoa, mas no final das contas eu gostei muito da experiência, assim, foi incrível. O que eu mais gosto de cozinhar, cara, eu tenho gostado muito de estudar culinária oriental, sabe, como um todo. Mas a japonesa, pela cultura, pela história, pelo uso de ingredientes, pelo uso e aproveitamento desses ingredientes, sabe? E eu acho que tem uma beleza nessa parte da cozinha japonesa, é que tudo parece muito simples, só que não é. Tem muita técnica, muito estudo, muita história por trás, então eu gosto muito de fazer isso. Agora, o que eu mais odeio cozinhar, eu acho que não sou muito fã. A culinária catalana não me agrada muito. E é muito mistureba, sabe? Eu gosto de coisas mais delicadas, mais suaves ao paladar. E a comida aqui é muito, muito pesada. Não é que seja ruim, mas é muito pesada, sabe? Pro meu gosto. Cara, na cozinha pode parecer um pouco clichê. E não necessariamente na cozinha, mas o Anthony Bourdain pra mim é um cara que é genial, porque ele saiu da cozinha, sabe? Tipo, ele cozinhava bem, ele era um bom chefe, que seja, mas a filosofia de vida que ele levava é uma filosofia que eu concordo muito, sabe? De sair, explorar, conhecer, experimentar coisas, não ter preconceito com comida, não ter preconceito com, sabe? E tentar buscar sabor em lugares que a gente não espera e sair do óbvio, sabe? Eu não vou no restaurante 3 estrelas Michelin pra comer uma comida ótima. Eu posso ir numa barraquinha X no centro da cidade que eu vou achar uma comida que me faça sentir coisas. Eu acho que isso é incrível, sabe? É o poder da cozinha. Acho que meu sonho agora é terminar o curso, ter uma experiência boa aqui, esperar acabar esse período de um ano de curso, estágio e busca de trabalho para de fato, acho que começar a viver aqui, sabe, de fato. Eu tô vivendo, tô aproveitando tudo, acho que vocês têm visto isso nos meus últimos vídeos, nos vlogs, mas tá sendo um período de muita adaptação, né, eu ainda tô aqui sozinho, aí vem a Paloma, vem o Kevin, a gente vai ter o período de adaptação, nós todos juntos, e ela também vai fazer as coisas dela, então assim, meu sonho é que isso tudo passe bem e aí a partir daí eu começar a ganhar muita experiência, o máximo de experiência possível, para daqui a um tempo, quem sabe, eu abrir meu restaurante, eu tá num lugar de destaque, enfim, eu acho que meu foco tá sendo 100% em conquistar esse espaço, tanto aqui na Europa como na cozinha, sabe? Eu acho que a solidão um pouco está sendo muito complicado na adaptação. Acho que também tem a questão das burocracias que eu falei, que é sempre muita coisa para resolver, prazos meio bizarros, de demorados, nem de curto, sabe?
Então, eu acho que é uma coisa meio negativa. Por mais que no Brasil a gente sofra com bastante burocracia, bastante imposto, paga isso, paga aquilo, as coisas ainda conseguem funcionar de uma maneira que a gente está acostumado também, né? Aqui a velocidade é outra, as ideias são outras, então assim, é meio difícil isso na adaptação, porque aqui não tem um poupa-tempo pra gente resolver as coisas em 2, 3 horas, sabe? Aqui demora dias, semanas, meses, então é bem complicado isso, que tá me deixando um pouco preocupado. Não preocupado, mas assim, fico meio com a visão turva, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Cara, o que eu mais gosto de fazer aqui eu gosto de caminhar. Gosto bastante de caminhar, olhar a cidade. Além de ser uma cidade muito bonita, é uma cidade caminhável, como eu sempre falo aqui, falei agora há pouco. Então eu gosto muito de andar de bicicleta, andar a pé, enfim, ver a cidade. Obviamente também conhecer lugares novos, eu gosto bastante de ir atrás. Mas a minha rotina ultimamente está sendo bem gostosa de acordar, ir para a escola, aprender um monte de coisa legal. Estudar, sair com os meus amigos aqui, mas principalmente andar, sabe? Correr, me exercitar aqui ao ar livre tem sido uma experiência muito legal. Sim, eu quero continuar em Barcelona. Eu ainda não tenho um período determinado de quanto tempo eu quero ficar aqui. Mas eu quero trabalhar bastante para ganhar experiência e se daqui a alguns anos eu tiver que ir para outro lugar para trabalhar num restaurante melhor ou abrir meu restaurante em outra cidade, eu não me oponho a essa ideia, assim, eu não tenho o hábito de criar raízes por muito tempo, por mais que às vezes, por exemplo, eu fiquei 7 anos em São Paulo, mas quando deu hora de ir embora, a gente fez as malas e saímos de lá. Então, por enquanto, eu não me vejo saindo de Barcelona. Eu tenho sei lá, uma vontade de conhecer Madrid, não sei se morar, mas passar um tempinho. Mas por enquanto não, assim, de fato, quero ficar em Barcelona, quero passar o máximo de tempo possível aqui com o foco de trabalhar em restaurante pra, não sei, vamos ver o que o futuro reserva. Posso até sair do continente, voltar para o Brasil, não sei realmente os planos a muito longo prazo, mas sei lá, pelo menos nos próximos 5 anos eu quero estar aqui. Bom, o Joca já está um pouco impaciente, então a gente vai embora. Respondi todas as perguntas e obrigado, porque eu adoro esse tipo de vídeo, porque aproxima um pouco mais a gente, vocês sabem, acabam descobrindo mais coisas de mim e eu gosto de conversar com vocês, porque tem sempre alguém que vem comentar alguma coisa legal, dividir uma coisa da própria vida, então é por isso que eu gosto de criar essas caixinhas de pergunta para eu me abrir um pouco com vocês e receber esse retorno super legal. Então, vamos voltar para casa? Vamos voltar para casa? Vamos? Vamos para casa, vamos?